Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Bocage. Diante de mim hoje, o documentarista Carlos Cola. Você já está vendo aí quem é o nosso convidado, mas eu vou perguntar a você. De quem são os gols no DVD de gols do Zico? De quem são os gols no DVD dos gols do Zico? Isso. Você me pegou com essa pergunta. Pois é. De quem são os gols no DVD de gols do Zico? Não sei. Bom, o Rondinelli está aqui com a gente, né? Ele é um dos gols que tem... aliás, explica isso melhor, então, por favor. No DVD de gols do Zico, tem um gol que não é do Zico. É do Rondinelli. Ah, é? Satisfação em recebê-lo virtualmente aqui no Estúdio Decola. Você está onde, Rondinelli? Tudo bem? Oi, é um prazer enorme estar com vocês, da gente relembrar grandes momentos, grandes histórias que essa geração Zico escreveu. Ele sabe do tanto e quanto eu tenho de carinho por ele e por todos os nossos colegas, à época, roupeiros, massagistas, dirigentes de clube, que fez com que essa geração deixasse uma marca indelével. Hoje eu me encontro em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, onde meu filho toca os negócios que a gente conquistou nessa vida, e tenho sempre encontrado com os meus amigos lá de Cabo Frio, onde eu fico um pouco também. O Rio de Janeiro, nesse período agora, tem ido pouco, mas sempre encontrando com os amigos, com as pessoas que a gente... essa profissão nos proporcionou. Eu acho que isso que a gente leva da vida terrena são exatamente as histórias e saudades que a gente deixa em reencontrar, em fazer essas amizades. É isso que eu penso, é isso que eu aprendi e espero sempre estar participando, sempre estar com a cabeça boa para a gente contar alguma coisinha das histórias que a gente vai deixar na vida terrena. Rondinelli, rapidinho, eu só queria fazer um depoimento aqui, que para mim hoje é uma grande honra receber você aqui. Meu pai era seu fã, muito seu fã, e foi isso que me fez ser Flamengo, entendeu? Essa paixão que ele tinha pelo Flamengo daquela época. E por você em especial, e hoje eu sou flamenguista por conta disso. Então, para mim, pessoalmente, é um prazer muito grande recebê-lo aqui, viu? Deus da raça. Obrigado, Carlos Cola, e quero me apresentar à turma do podcast Fala Craque, mas eu faço uma referenciazinha. Craque cai dentro da minha qualificação como jogador, a minha exposição dentro do campo sempre foi na vontade, na leitura das jogadas. Eu sempre me postei dessa maneira em relação a tudo que o torcedor queria e o que ele pede até hoje. É entrega, dedicação, você se doar ao máximo. Então, eu tive o privilégio de fazer essa conquista durante o tempo que eu fiquei no Flamengo, com essa marca de uma grande torcida, que é a raça rubro-negra, a quem me apelidou de Deus da raça. Então, eu, lógico, fiz a minha parte dentro daquela gama de jogadores ecléticos, dentro dessa gama de jogadores habilidosos, inteligentes. Então, esse Papai do Céu me proporcionou uma vida muito, mas muito gratificante em relação a tudo aquilo que eu pude deixar na história que a gente escreveu junto à geração Zico e a essa nação rubro-negra. A gente vai falar desse gol de 78, que é o gol que consta no DVD do Zico, no escanteio que ele bate e o Rondinelli faz de cabeça. A gente vai contar essa história daqui a pouquinho. Mas, o Rondinelli, eu ia te fazer uma outra pergunta, só que eu lembrei, o Jaime de Almeida veio aqui, participou conosco uma vez. E ele contou uma história que eu lembrei agora e estou até rindo dela, que você, quando saía jogando... ele ficava preocupado. E ele falou assim, quando ele botava a bola no pé esquerdo... Lembra disso? Eu lembro. Era um problema o pé esquerdo? É verdade, sim.
Eu não tive a felicidade. O pé esquerdo servia para me travar e tal. Agora, em relação a passe, realmente era comprometedor. Mas eu espero que, dentro do contexto geral, eu tenha errado muito pouco, comprometido a nossa zaga. Aí Jaimão sabe, né? Porque a gente formou uma zaga desde a base, nós fomos bicampeões carioca em cima de grandes equipes como Botafogo, Vasco de Edinho, o Vasco de Roberto Dinamite, o Fluminense de Edinho, o América do Moreno, sabe? Então, eu estou relembrando o passado na base, que naquela época nós éramos amadores, como se dizia naquela geração da década de 70, e a gente teve o privilégio até de botar diversos jogadores na seleção amadora. Eu tive o privilégio de participar do torneio de Cannes, onde a gente foi campeão mundial, com Joãozinho, ponta esquerda do Cruzeiro, Tonho era goleiro do Corinthians? do Palmeiras, e tantos outros jogadores jovens que teve a grata satisfação de ser convocado por aquele treinador, Antoninho, você há de recordar, que fez parte da CBD, não era nem CBF, era CBD. Isso. E eu e Jaimão, a gente fez realmente uma zaga bem coesa, bem entendida. Eu, com as minhas loucuras de interceptar as bolas com a cabeça, de botar a alma no jogo, a gente foi muito feliz e muito vitorioso. Rondinelli, como é que começou tudo? Você lembra como é que você chegou no Flamengo? Olha, eu fui levado por um ex-jogador de futebol, um saudoso sergipano, que jogou na Bahia e teve a oportunidade também de dar ao Carlos Alberto Zanata, porque o Zanata, primeiro nome da época, ele é aqui de São José do Rio Pardo, natural de São José do Rio Pardo. Isso. O meia, né, que começou a sua carreira no Flamengo, depois jogou no Vasco, chegou até a seleção brasileira, teve um acidente muito forte numa dividida com Tostão, ele chegou a quebrar a perna e ficou fora de um Mundial, se não me engano, em 74. E a partir desse momento, eu fui descoberto pelo Velal, o mesmo que levou Zanata, para fazer também um teste no Flamengo. O treinador era o senhor Jobé e José Nogueira, da base. E eu tive a oportunidade de fazer um teste de lateral direito. O Jobé chegou para mim e falou: de lateral não vai ter como. Mas se eu te jogar pela zaga, já vi que você tem uma certa noção de antecipação, de fazer leitura de jogo, vai dar para a gente ter uma equipe bem firme. Mas, graças a Deus, naquela época a gente era dirigido por ex-jogadores. Sim. O senhor Nilton Carnegal, Walter Miralha, faziam parte, Modesto Bria, o saudoso Modesto Bria também a gente trabalhou. Então eu acho que tenho certeza que aquela geração Zico, ela foi privilegiada. Jaime Valente também foi nosso treinador, que foi um grande zagueiro naquela época se não me engano, de 50, dentro do Flamengo. E com todo esse conhecimento que eles tinham, eles passaram para nós que a vestir esse manto sagrado, além de ter a sua habilidade, além de ter toda a sua volúpia de participar de jogo, de treinamento, vocês têm que ter entrega. Vocês vão sentir, vão ver e para se jogar no Flamengo, vocês têm que deixar algo mais. E isso foi tudo caindo dentro da minha índole, da minha formação, e pude fazer parte dessa geração maravilhosa que, graças a Deus,
tudo que o Rondinelli e a família tem deve a essa sigla e a todos esses torcedores hoje. Você se chama Antônio José Rondinelli Tobias. Quem escolheu o nome Rondinelli? Foi você? Quem te deu o nome Rondinelli como jogador? Olha só que coisa interessante, Sérgio. Algumas pessoas falam. Aí o sábio Velal, ele chegou para mim, e chegou até... O Luiz Carlos era um dos funcionários que trabalhou na base. Sim. Do Flamengo. Hoje já é saudoso. O Aristóbulo de Mesquita também trabalhou conosco. Aí, quando chegaram para concluir o nome, quando estava lá tudo certo para ficar, aí o Velal, essa pessoa maravilhosa, saudosa, chegou e falou assim, o Luiz Carlos, o Aristóbulo, Antônio não tem como. Larga a mão que Antônio não vai jogar em lugar nenhum. Zé, muito menos. Agora, eu vou te dar uma dica. Tobias, nós já temos o goleiro do Corinthians. Isso. Por que a gente não colocar nesse produto o nome de Rondinelli? E não é que a coisa pegou? Porque pode ver a mesma coisa, Cantarelli. Era Antônio Luiz Cantarelli. Uhum. Meu parceirão, meu irmão, a gente foi criado junto. Uma pessoa também é meu irmão. Aí você vê que nomes diferentes naquela época pegavam. Hoje em dia você vê que a maioria tem dois codinomes, né? É o fulano... Bruno Guimarães. Isso, se destaca mais. E naquela época, os nomes diferenciados também faziam marca. Você pode ver, Arthur tinha diversos em nomes comuns. Não, Arthur Zico, vamos colocar Zico. Isso. Entende? Então, tudo isso ajudou na venda do produto e por tudo aquilo que você também fazia dentro das minhas limitações. Eu sempre soube que eu nunca em tempo algum, fui um jogador de habilidade. Eu vou até me vem na mente aqui um Leandro, algumas coisas que Leandro fazia e muitas coisas, eu jamais consegui fazer 3 ou 4. O Leandro era uma coisa exponencial, né, que avançou. Eu digo que a única posição que Leandro não ia se dar bem era goleiro, que ele tinha que botar a mão na bola. Aí, ai meu Deus, vai doer minha mão. Mas aonde colocasse Leandro, ele desenvolvia com a maior tranquilidade, pela frieza, habilidade, do que esse jogador sempre mostrou na sua atividade. Você falou da mão do Leandro, da base do Zico. E aí me lembra uma história que o Zico conta, que remete ao apelido de Deus da Raça. Num jogo da base, Flamengo e Bangu no Maracanã, acho que foi no Maracanã, que a pia quebrou e cortou a sua mão e mesmo assim você voltou para o campo, com a mão sangrando. Você lembra desse episódio? Não, eu lembro, e até o Jobé, o nosso treinador, nós estávamos fazendo uma preliminar do profissional. E a gente estava muito assim, apático dentro do jogo. E eu sempre fui, dentro do campo, um jogador de vibrar, de falar, cantar jogo. Porque eu chegava no juiz, eu falava, eu gritar, porque você está dentro do Maracanã jogando, você vai falar baixo, teu colega não escuta, olha, cuidado das costas, fulano, cuidado, não sei o quê, tem ladrão. Era uma praticidade minha, entende? Então, quando houve esse tipo de situação, nós tínhamos que ganhar do Bangu para chegar à final contra o Vasco. E nesse primeiro tempo a gente estava muito apático. Quando descemos para o vestiário, tem sempre a preleção de intervalo. Olha, gente, se a gente tomar um gol, já vai ficar difícil da gente
virar. O time do Bangu não é bobo, porque tudo era na faixa etária, era o juvenil na época, não era o aspirante. Nós estávamos no juvenil, a idade de 17, 18 anos. E nisso aconteceu de me dar vontade de eu me expor com os colegas antes de adentrar para o segundo tempo. Aí tinha um que estava meio ali desligadão, eu peguei e dei um murro na pia. Presta atenção, eu também estou falando, sabe? Vamos voltar para isso aí, engolir os caras, porque a gente não fez por onde. Quando eu dei o murro na pia, o meu dedo está até torto aqui, ó, ele fica mais para dentro. E quando eu dei o murro na pia com a mão esquerda, aí a pia quebrou. Quando ela quebrou, eu quis tentar segurar. Quando eu quis tentar segurar, me deu um talho tipo assim, a parte que quebrou parecia uma faca. Me cortou, está aqui o corte, e eu tive que tomar, acho que 5 ou 6 pontos. Mas eu não quis tomar na hora. Falei, não, aí o doutor Tara, o saudoso doutor Tara, não, aqui você não vai poder voltar. Naquela época não tinha negócio de estar sangrando, você continuar e tal. Falei, não, pode enfaixar aqui. Ele passou uma faixa, ainda ficou aparecendo um pouco de sangue, enrolou bem a mão ali. Bom, mas estancou. Voltei para o jogo e naquilo, o Zico, como um expert de psicologia, falou, porra, isso mexe conosco. Realmente, a gente não estava bem no jogo. Pô, a gente volta para o segundo tempo, o Zico vai lá e mete 2 gols. Ganhamos de 2-0 e ele faz essa exposição em prol de todo o grupo, entende? Então, as minhas atitudes, elas sempre foram favoráveis ao grupo, a equipe em si, até daqueles que entrariam depois, os reservas. Poxa, a gente tem um maluco lá, um suicida, que ele faz da profissão o máximo para a gente conquistar uma vitória. E isso, na minha vida pregressa aqui de Rio Pardo, graças a Deus, eu pratiquei muito bem voleibol, basquetebol, e o futebol foi o quê? Eu nem imaginava que um dia poderia ser um zagueiro aí. Cheguei também, na graça de Deus, a ser convocado pelo Tele Santana, pelo Cláudio Coutinho. Fiquei fora do Mundial de 78 porque eu tive uma lesão muito séria em coletivo. Eu poderia ter tirado o pé. Não, hoje eu vou aqui dar um refresco e tal, já estou convocado aí para a Copa do Mundo, participei das eliminatórias da Copa do Mundo de 78 em Cali, na Colômbia, era Amaral, saudoso, Oscar, o outro da Ponte Preta, zagueiro, e no meu lugar, quando eu tive a lesão, o Abelão embarcou, ele foi o quarto zagueiro, o quarto zagueiro a ser convocado, participar do Mundial de 78. Então, eu, na graça de Deus, dentro das minhas limitações, eu tinha outras habilidades, outras situações de jogar o futebol, mas fazendo leitura, de antecipar uma jogada perigosa, de mergulhar na cabeça, nos pés do Rivelino para evitar um gol ele na pequena área. Então, eu sempre coloquei também o Sérgio e o Carlos Cola. Se eu morresse em campo fazendo aquilo que eu mais gostava, eu morreria feliz da vida. Porque a morte, ela é iminente, ela está rondando a gente a todo momento. Agora, eu estou fazendo uma coisa que extravasa, transpõe a minha habilidade, e eu superei as habilidades que muitos têm com a minha vontade. Verdade. Entende? Então, pela graça de Deus, o torcedor ele teve esse reconhecimento, como toda aquela geração Zico teve valores incomensuráveis. E eu, graças a Deus, pude fazer parte de uma equipe como essa. Você falou aí de ser um maluco suicida, né? E falou, inclusive,
do lance da cabeçada no pé do Rivelino. O que passou pela sua cabeça na hora de enfiar a cabeça no pé do cara como o Rivelino? Não, e a gente tem uma amizade muito forte, sabe, Carlos Cola? Eu estou sempre lá em Vinhedo, na onde ele reside. Ele se reúne todos sábados, um monte de amigos, de ex-jogadores. O Rivelino é uma pessoa maravilhosa, assim, um ser humano que ele reconhece nos amigos, nos ex-jogadores. Pode perguntar a Vanderlei Luxemburgo, Zé Sérgio, ponta esquerda, ele está sempre convidando as pessoas que viveram, né, vivenciaram essa profissão, e ele faz questão de receber com churrasco, almoço, e é muito gratificante você relembrar. Então, ele simplesmente, eu perdi o tempo de bola com as pernas. E qual que foi meu recurso? Eu falei, nossa senhora, e caiu no pé dele certo. E eu não tinha mais a passada para evitar com as pernas. Dali eu falei, vou mergulhar. Eu só tenho que mergulhar. Aí eu mergulhei, ele soltou a perna. Quando ele soltou a perna, prensou a bola no meio, minha cabeça, e ele chutando. E eu caí no chão, mas já levantei. Você está ficando maluco, garoto? Eu te arranco a cabeça. Você pode até arrancar minha cabeça, mas o gol você não vai fazer. Pelo menos o gol... Poderia ter tomado uma direção de gol, mas na prensada que eu dei com a cabeça, essa bola resvalou e saiu pela linha de fundo. Mas... ele simplesmente, você ficou louco, cara. Eu te arranco a cabeça. Você pode até arrancar, mas o gol não vai fazer. Você levantou tonto ou não? Oi? Levantou tonto? Não, já levantei de boa. Mas ele aliviou um pouquinho, né? Ele aliviou um pouquinho, que não é possível, né? Não, mas teve um lance contra o Vasco, não foi nessa final de 78, o Fumanchu era o ponta-direita. E o Cantarelli saiu na linha da pequena área porque a zaga toda estava batida. E eu vim fechando nas costas do Cantarelli. Quando ele ficou livre do Cantarelli, que lógico, estava tudo aberto, a gente mal posicionado, o Fumanchu sentou aquele chute violento da pequena área, Sérgio e Carlos. O que eu pude fazer? Eu joguei o braço para cima para que ela não batesse na minha mão, porque seria pênalti. Eu joguei o corpo e deixei o peito. Ela bate aqui, foi um pancadão e me deu uma desritmia aqui do lado do coração. E eu caí lá no fundo. Aí, você lembra, o Sérgio lembra, você, Carlos, lembra? Os massagistas eram São Luís Borracha, João Carlos, né? O Isaías, o crioulo, isso. Gente boa. Espero que eu falando crioulo, amanhã alguém pode pegar e falar, eu vou processar o Rondinelli aí, que ele falou negócio de crioulo. Não pode, hoje em dia não pode, né? A mesma coisa, quando eu troquei a camisa com o Pelé, eu chamar ele de negão. Ô, negão, dá para você arrumar minha camisa? Ô, ele todo gentil. Ô, não, pode deixar. Sabe o que ele faz? Ele vai lá no vestiário, porque ele saiu antes, virou para o Ferrugem. Você conhece o Ferrugem? Sim, também? Claro. Roupeiro. Ele bateu lá na porta, ele já tinha saiu antes. O Ferrugem, o zagueirão lá, Rondinelli, eu vim aqui deixar a camisa para ele. Todo mundo ficou assim, pasmo. Mas eu lá na hora falei, ô, negão, dá para tu segurar a camisa para a gente trocar? Ele só fez assim, positivo. Então, estou dando uma brincadeira aí, porque hoje em dia você não pode, né, chamar de negão. É verdade. E não é o Gilmar Fubá, você soube dessa? Não. Lá do Corinthians? Não. Do Gilmar Fubá? Ele foi na delegacia, chamou o delegado de negão e falou, não quero falar mais nada, não. Já estou indo embora para fazer a coisa. O delegado falou, pô, o delegado me chama de negão, eu vou reclamar com ele. Olha aqui. Mas, ó, voltando ao chute do Fumanchu. Que vale a pena. Não, você levou a bolada do Fumanchu, o coração disparou, entrou todo mundo em campo. Desculpa. Nada.
Não, entraram, foram lá, sabe? Foram lá, o João Carlos, o senhor Luiz Borracha, pô, o doutor Tárato, o saudoso doutor Tárato, e eu ali, né? Querendo respirar e tal, até normalizar e voltar. O juiz, sabe quem era o juiz? Era o Armando Marques, apitando esse jogo. Então, sabe, as minhas atitudes, elas eram repentinas, mas eram para salvar alguma probabilidade de o time adversário converter em gol, entende? Então, eu tenho para mim que esses ímpetos que eu tinha era uma coisa natural, uma coisa que, ó, você, para ser um jogador de futebol, você vai ter que aparecer dessa maneira. Porque não adianta você querer dar uma dominada no peito aqui, que você vai botar ela para o atacante finalizar. Então, o que eu tinha? Que desarmar, e quem tiver... O Velau falava isso para mim. Rondinelli, você não tem habilidade. Você joga, faz o teu arroz com feijão. Lembra desse ditado? Arroz com feijão, desarma e entrega. Agora, às vezes eu achava, vou lançar. Era mais para o adversário do que para o meu companheiro. Então, era melhor você entregar, a gente tomando consciência. Entrega para o Andrade, entrega para o Alberto Leguelé, que Deus o tenha, saudoso também, veio lá da Bahia. Entrega para o Meriquinha, lembra do Merico? Claro. Entrega. Era um azogue do caramba. Então, eu tenho consciência disso tudo, mas, graças a Deus, as atitudes, elas foram muito bem reverenciadas em relação ao que se chegou do apelido que eu tive. Ô, Rondinelli, isso, para mim, é muito gratificante. Eu lembrei da situação. O Jaime também contou a história que vocês foram jogar contra o Pelé e que você bateu no peito e falou para ele assim, deixa que o Pelé é meu. E não foi, né? Olha só que coisa. 2 jogadas, eu nunca me esqueço. Graças a Deus ele já estava no Cosmo, já não ia jogar mais no Brasil. Aí eu falei, isso mesmo, deixa comigo. A primeira lance, o Clodoaldo pega uma bola do saudoso Félix saindo com a mão, e o Pelé tinha aquela mania assim, ele fazia que vinha e voltava para receber. Aí, você lembra, foi um jogo lá beneficente, estava o presidente Médici, foi através de enchente que foi em Minas. Que aconteceu lá em BH, Belo Horizonte. Toda a arrecadação era para ajudar o pessoal lá que passou por dificuldade. Aí o Clodoaldo meteu essa bola nele. Falei, estou junto com ele, vou chegar, vou antecipar. A hora que eu tentei chegar, ele abriu as pernas, já meteu o Edu na ponta esquerda. Ele já rodou, quis bater a mão nele assim para pegar e não consegui. Ele, 16 anos mais velho que eu. 16 anos. Naquela época eu tinha 22, ele estava com 38, eu nunca me esqueço disso. Aí teve essa jogada, eu falei, nossa, como é que eu vou achar esse negão, meu Deus do céu? Não tem mais tempo. O homem dá uma girada aqui, já me largou na berlinda. E na mesma jogada aconteceu o escanteio. O Cantarelli virou para mim e falou assim, cola nele, hein? E a estatura se não me engano, do nosso saudoso Edson Arantes do Nascimento Pelé, é 1,76 m. Eu, 2 centímetros a mais, 1,78 m. Eu tinha muita impulsão, sempre tive boa impulsão. Agora, o negão, pelo amor de Deus, se eu tinha muita, ele tinha o triplo. Aí, Sérgio e Carlos Costa. O Cantarelli virou para assim, olha não, Canta, peraí, eu e ele aqui não vai ter como, né? Eu todo... Aí, Jairzinho bateu o escanteio. Quando o Jairzinho bateu o escanteio, eu já falei, tá limpinho. Quando eu vi, Sérgio, o braço esquerdo dele estava no meu ombro aqui, meia boca que eu saí do chão. Ele passou
A cintura dele, eu olhei assim, a cintura dele estava acima de mim. Ele foi lá, testou, meteu a bola lá no ângulo. O Cantarelli resvalou com a mão esquerda dele assim, ela bateu na trave e saiu. O Cantar virou assim, pô, tu não falou que o negão é teu? Ah, o Cantarelli, me desculpa, eu penso numa jogada, o cara tem 50 na cabeça, e eu vou pensar que ele vai pegar e disputar a bola com a gente. Ele, normal, não é falta, não. Ele não faz falta, é normal. É a defesa dele de abrir o braço e saber que o defensor está querendo interceptar, não tem como. Pois então, eu dei graças a Deus que ele tinha parado e estava no Cosmo. Senão eu era mais um desempregado jogar contra ele. Ô, Ronde, Campeonato Carioca de 78, vamos lá para ele. Você já tinha sido campeão da Taça Guanabara de 73, ganhou o estadual de 74, mas 76 e 77 o Flamengo ficou nos pênaltis para o Vasco. Teve até um encontro aí para acalmar o coração do Tita, né? No Barril 1800, não foi? O Tita perdeu um pênalti em 77. O Cláudio Coutinho, através do nosso saudoso Cláudio Coutinho, Frank Alassi. Na época, o dirigente também, Domingos Bosco. E aquela turma, né, da geração Zico, isso foi de suma importância, esse 77, porque nós já tínhamos perdido o ano anterior, 76, aí veio, consequentemente, o 77, mas o grande quê da coisa foi o reconhecimento do saudoso Domingo Bosco e também Cláudio Coutinho, porque sabiam, né, o plantel e os valores desses jogadores da base. Você pode ver, se você for buscar lá, ó, Cantarelli, goleiro, o Júnior, o Andrade, era uma outra geração, porque o saudoso Adília, de outra geração, veio após nós. Leandro, a mesma coisa, porque a nossa era Zico, Jaime, Vanderlei Luxemburgo, chegou a ser lateral esquerdo, né? Jogou pouco tempo, mas depois escolheu a profissão de treinador. Então, essa geração, ela tinha muito a oferecer. E ela foi reconhecida no ano de 77, onde o Cláudio Coutinho, Domingos Bosco, se não me engano, o diretor também, Paulo Dantas, saudoso Paulo Dantas, era um diretor que fez essa geração, era da geração Márcio Braga. Olha, eu acho que não é merecido a gente ficar isolado, não deixar de comemorar, a gente teve bem e tal. Perder por penalidade é uma coisa do acaso, não é? Porque a gente se comportou bem e tal. Mas vamos fazer uma reunião, vamos nos comemorar lá no Barril 1800, vamos fechar o grupo aqui, papapá. Se não fecha o grupo, o único sobrevivente ali seria o nosso querido Arthur Antunes Coimbra. O resto, vocês vão caminhar para o outro lado. Porque eles são muito pé frio, gente. O único jogador de destaque aqui é o Zico. Esse nós vamos segurar. O resto, aí nos dá a oportunidade de ficarmos em 78. E 78 realmente é o início de você ganhar o primeiro turno, o segundo turno, ir para um bicampeonato em 79, que até teve o outro especial dentro de 79. Isso. A gente ser campeão brasileiro em 80. Olha que quantidade de campeonatos. E também, Sérgio Carlos Cola, os torneios que nós ganhamos na Europa. A gente viajou 3 anos seguidos, ganhamos os torneios Cidade de Santander, Cidade de Nápoles, Ramon de Carranza, e tantos outros. Ganhamos também aqui na América, jogando com o Peñarol, o Grêmio, um torneio que também teve na antevéspera de Carnaval, levantamos, trouxemos a taça. Então, essa geração Zico,
ela tinha gana de ganhar, de ganho em relação a títulos. E você veja bem que tudo o que nós passamos era em prol do grupo. Você sabe as reuniões que nós fazíamos na segunda-feira? As reuniões de segunda-feira, que era o dia de folga, a gente fazia para lavar roupa suja, de algum desentendimento dentro do campo, de alguma desavença em relação a um quê junto com algum amigo ali do grupo e tal, entende? Então, era para nós nos fortalecer, sermos em relação ao grupo. Eu nunca, em tempo algum, vi uma equipe, um grupo tão coeso, desde o roupeiro, lá da rouparia, até o presidente que estava na época. Porque era uma coisa contagiante. A gente ir para a concentração, as brincadeiras sadias, não tinha ninguém de cara mais, não, aquilo lá eu não me dou muito bem com ele. Meu amigo, tudo se superava em prol daquilo que a gente tinha de gana, de ganância de conquistar títulos. Isso eu posso falar de coração. Rony, eu queria focar agora no campeonato de 78. Queria que você explicasse pra gente como é que foi aquele gol, a emoção daquele gol no finalzinho. E só um detalhe, só dar um detalhe. Eu acho que você ficou fora vários jogos, né? Você volta ao time só no finalzinho do campeonato, né? Verdade. O Sérgio Carlos Cola, para mim, eu sou eu sou ecumênico. Eu adoro religião, eu faço minhas orações, não vou muito a missas, como vai a minha patroa, mas dobro meu joelho de manhã cedo no meu oratório. Eu tenho as bênçãos de Deus por tudo aquilo que Ele me proporciona no dia a dia. Graças a Deus, uma família maravilhosa, 2 filhos maravilhosos. Tenho um neto aí que a minha filha proporcionou, o Theo. Então, essa relação que essa sigla me deu Me relembra aí da pergunta, eu fugi um pouco aqui do meu raciocínio. Não, como foi aquele campeonato de 78 que você volta só na reta final e faz... E faz aquele gol. Não, a bênção foi o seguinte, Carlos Cola e Sérgio. A bênção que eu falo foi o seguinte, eu fiquei 4 meses no estaleiro. Eu voltei no jogo contra o São Cristóvão, no Botafogo e na final. E teve o olaria. O Coutinho falava, você está sem ritmo, eu não sei se vou colocar, se não sei o quê, porque eu tive uma contratura na coxa e não conseguia curar. Eu fazia que voltava, fazia que voltava. Aí fui atrás de um grande profissional da época, o doutor Pincas Fisman, no consultório dele lá no Meia. Ele me enfiou uma agulha desse tamanho atrás da coxa e falou, agora você fica quieto, vai para casa, fica 3 dias gelo e calor, gelo e calor. E aconteceu do Cláudio Coutinho não ter, logicamente, a confiança de me colocar para jogar, porque eu estava sem ritmo, 4 meses parado, né? E foi exatamente essa contusão que me tirou da Copa do Mundo de 78. Aí, vou te botar então condição que estava, você pegar ritmo. Ganhamos de 2-0, eu não fui lá essas coisas. Aí me botou contra o Botafogo, nós ganhamos de 2-1, eu também claudiquei ali com o Nilson Dias, sei o quê. Ele chegou na concentração para o jogo da final, ele falou, Rondinelli, eu vou ser franco para você. Eu não gostei desse penúltimo jogo contra o Botafogo.
Não, capitão, fica à vontade. Eu também concordo com o senhor. Eu fiquei 4 meses parado. O que é isso que me vem à mente quando ele toma uma decisão dentro da concentração, após a pré-eleição? Ele fala assim: você vai jogar. Aquilo para mim, nossa, vou jogar uma final. Aí, tudo que se tinha passado, a gente bem, o Vasco em cima, você sabe que o Vasco era um time muito mais experiente que o nosso, jogar o Leão, o goleiro, uma turma lá, Orlando Lelé, que Deus o tenha, lateral direito fazendo catimba para todo lado, botando, além do futebol, infernizando a nossa cabeça, infernizando a cabeça do Zico. Ele perturbava mesmo, mexia com a personalidade provocante. Aquilo fazia parte, mexia com o psicológico. Jogava com alfinete na mão, né? Exatamente, e estava alfinete ali na lateral esquerda. O homem era danado, você sabe. Ele perturbou tanto o Júlio César Ligueri num jogo, quando a gente fez, que eu fui lá tomar satisfação, saiu eu e ele expulso. Eu não admiti. Ele levantou o Júlio César puxando o cabelinho dele, assim, sabe? Uhum. E o Júlio... fui lá, dei um soco nele e ele partiu para cima. Aí o Aguamar Martins expulsou nós dois. Viemos. Aí ele vinha assim: vamos sair nós dois abraçados. Olha como é que filha da mãe. Vamos sair nós dois abraçados. Eu vou te enfiar a mão na cara se você botar a mão em mim. Ele era... Dentro do campo, eu vou te contar, ele gostava de desestabilizar você psicologicamente. Mas, enfim, o que acontece nesse jogo de detalhes, Sérgio Carlos Cola? Logo antes de ocorrer esse lance que o Zico vai lá, o Zico foi xingado pela torcida. Seu maluco, o que você está fazendo para bater esse escanteio? Antes de acontecer esse ocorrido, o Roberto Dinamite recebeu uma bola lançada, se não me engano, do Gaúcho, e veio para cima de mim. Quando eu quis tentar adivinhar, ele me deu um come e botou o Paulinho. Pode pegar esse vídeo aí. Ele botou o Paulinho na cara do Cantarelli. O Paulinho, se ele domina ou acerta o chute de peito de pé, ele faz o gol. Ele quis mandar por cima do Cantarelli, ele mandou para a linha de fundo a bola. Aí, nisso, 1 minuto e pouco depois, acontece o escanteio. E como eu tinha dado uma vacilada com o Roberto, o Carpegiani veio para cima de mim, que eu estava já saindo, que eu vi que estava acontecendo o escanteio. Ele veio para cima de mim: tu quase entregou a porra do... O que tu vai fazer lá na frente? Você fica aí na minha posição que eu vou lá tentar o gol. Eu vou lá tentar o escanteio. Você sabe, aquelas coisas de jogo. Tá certo ele? Eu dei uma vacilada, mas vem Deus lá em cima, vai que é a tua hora. Nesse bate-boca, o Roberto, ele dá uma claudicada. Ele fica mais atrasado, você pode ver, ele me acompanha até na hora que tenha vamos falar assim, esse bate-boca, bate-boca positivo. O Roberto ficou no meio do caminho e me deixou livre. E o Zico recebeu a bola do nosso saudoso Tchê, que fazia os churrascos para nós, o fotógrafo, e jogou para o Zico: Dico, corre, tá acabando o jogo, tá acabando. E o Zico, ele falou, em jogadas de faltas laterais, o Zico sempre me procurava dentro da área. De escanteio nunca, mas ele foi naquela do Tchê. Corre, pega, bate logo, sabe? E nisso, me desce essa mão maravilhosa lá do Esplendor. É para você, meu amigo. Olha, eu estou aqui arrepiado, na graça de Deus. O Zico, você pode ver, pega esse vídeo, um vídeo desse jogo, ele não cruza. Se ele cruza, a zaga do Vasco, você sabe, Orlando Lelé,
Abel, Geraldo e Marco Antônio. Tudo 1,90 m. E eu tenho 1,78 m, só que, logicamente, eu sempre tive boa impulsão e tempo de bola. Ué, essa é para mim. O Zico alça essa bola, você pode ver, que eu falo para todo mundo. Ela sai do foco de quem filma. Você vai lá no canal 100, você vê essa bola, ela sai do foco de quem está filmando e descai nas costas do Abel. Eu estou subindo um pouco mais do que ele no tempo certo, mas saiu um chute. O Leão se estica todo. A gente merecia ter essa situação. Não pelo Rondinelli, mas o Zico fazendo esse 1-0, o Jaimão, o Dequinha, o Manguito, saudoso. Entende? Então, eu tenho para mim que essa geração ela foi ali reconhecida, ela foi determinada em vencer jogos assim maravilhosos, como foi a geração Zico. Isso é uma coisa inconteste. E o torcedor, ô Sérgio, você sabe, o Flamengo, em épocas diferentes, claudicava com torcida, não sei. Olha o que é o Flamengo. Nem querer falar para mim, alguns dirigentes falam isso, mas eu não concordo. Ah, não, porque nós temos 40 milhões de torcedores. Para com isso, vocês não estão vendo, vocês não viajam o Brasil. Eu sou padrinho de 2 torcidas lá, uma em Orlando, nos Estados Unidos, a outra em Boston, nos Estados Unidos. Você vai lá, o que tem, você sabe, nos Estados Unidos tem muitos brasileiros, mas a quantidade de flamenguistas é um negócio de doido. Em Orlando, em Boston, na Califórnia, em Nova York. Pega o Raul está viajando direto 3, 4 vezes por... Tá lá nos Estados Unidos. Tudo a convite desses torcedores. Entende? Então, o Flamengo passa de 50 milhões de torcedores. É um negócio de doido. Me conta uma coisa. Tudo quanto como é que fala? Canto. Tem até um adjetivo aí muito vulgar, mas é propício em relação ao que tem de Flamengo. A gente vê até hoje, tem garotos novos aí, começou a torcer pro Botafogo, começou pro Vasco, pro Fluminense, pro Corinthians. Todo mundo virando flamenguista, cara. Me conta uma coisa. O Flamengo é um negócio. O teu coração disparou na bolada do Fumanchu. E na hora do gol? Sim. Em cima do Vasco? O Eli Carlos saudoso, na hora do gol, Eli Carlos saudoso, porque eu estava alucinado, eu saí fora do ar. O Eli Carlos, lá no pau da bandeira, você pode ver, eu tive vontade de pular na geral, que a geral ia me pegar tudo ali, ó, era tudo torcedor do Flamengo, ali atrás do gol do Flamengo, sabe? A minha vontade era mergulhar de assim, sair de lá sem sunga, sem nada. Eu quero tua camisa, o calção, meia, chuteira, fica com tudo aí. Mas o Eli Carlos me segurou. Eu dei a cambalhota e falei, agora eu vou pular de peixinho lá. Ia cair no fosso, né? Ia cair no fosso, porque tem um fosso antes, né? Não ia cair no fosso, não. Eu ia pular de peixinho, passar do fosso, eu ia de peixinho. Era o super-homem. Ia ser arriscado, hein? Me conta uma coisa. Campeão carioca de 78, aí você ganha o tricampeonato e vem agora no dia 1º de junho de 2025, faz 45 anos do primeiro campeonato brasileiro de 1980. 1º de junho, 45 anos. Você joga contra o Atlético, mas não joga a final. Você lembra por quê? Eu tive uma lesão, você se machucou? Não. Em Minas você jogou. Você toma cartão amarelo, inclusive, nesse jogo de lá. Não, eu tive umas desavenças com o saudoso Palinha desde o início do jogo. O Palinha era catimbeiro, eu também não levo desaforo para casa. A
A recíproca é verdadeira. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. E eu estava vendo que tinha o Zico lá tomando as suas cacetadas e tal. Eu falei, pô, se está lá, e ele também provocava verbalmente. E numa desse lance, ele toma uma atitude dentro do jogo que é, assim, covarde. Porque a bola, ele sabia que o escanteio que o Pedrinho Gaúcho estava batendo, ia bater, quer dizer, bateu. E eu estou cercando ele, porque ele é arisco, Sim. esperto, tudo. Aí eu estou tentando. Quando eu vou tentar, eu estou querendo chegar nessa bola, eu tomei uma cotovelada dele. Eu tenho aqui a perda de audição, aqui, daqui até aqui amarrado de fio de aço, e perdi minha audição, não é? Mas faz parte do jogo, faz parte do jogo. Mas não com lance fora, ou aquela coisa premeditada, correto? Eu acho que eu também fiz. Eu tomei uma atitude com o lateral esquerdo se não me engano, ele era carioca, jogou no Volta Redonda. Eu não sei se o nome dele é Valdir, lateral esquerdo, e depois foi jogar no Remo, lá em Belém. E eu estou vendo que ele está pegando o Zico toda hora. Ele está pegando o Zico toda hora. Está pegando, está batendo e está curtindo. Aí eu estou sentindo na minha pele. Aí ele vem apoiando pela lateral esquerda. Quando ele vem apoiando pela lateral esquerda, sei o quê, aí ele tocou a bola e botou lá o cara lá na cara do gol. O que você está pensando que você é? Você pensa que eu tenho medo de você? Pô, não tô. E ele pega e bota a cara para, sabe, aquela coisa assim para te provocar? Bota a cara assim na minha cara. Você está pedindo, né? Você vai me desculpar, você está batendo no meu colega lá. Eu dei-lhe uma testada no rosto e ele teve um afundamento. Aí o juiz me expulsou. Aí eu para sair do estádio. Você tem que sair do estádio, lá em Belém, e vai para o hotel. Rapaz, a torcida toda do Remo me esperando lá fora. Quer dizer, vai policiamento, aquela coisa e tal. Essas coisas, é lógico, não é atitude de atleta, atitude de homem. Eu me recrimino. Mas você também ficar provocando, você achar que a gente tem sangue de barata, não é assim. Sei que eu fui punido, estava errado, mas você também querer achar que você está certo, dando pancada nos outros, vai ficar por isso mesmo? Eu também estou sentindo aqui em mim. Para a gente terminar, você joga Libertadores, jogou contra o Cerro Porteño e acaba que depois sai do Flamengo e não fica até a final. E o Flamengo ganha a Libertadores, que você disputou, e ganha o Mundial em Tóquio, que você não disputou. Mas eu soube que você ganhou a faixa. Ô, Sérgio, esse é um dos reconhecimentos, assim, que esse grupo e a diretoria teve. Eu fui até o Rio de Janeiro, fiz uma reportagem, se não me engano, pela Globo, onde as pessoas até não me lembro se... eu não vou recordar dos radialistas, dos jornalistas, dos repórteres que estavam lá. Não me vem agora à mente. Mas eu sei que um dos... Como é que é o nome de um dos marketing, que trabalhava no marketing do Saboia, agora me veio à mente, Saboia. Ele foi lá junto com um diretor, que não me falha a memória, levar dentro dessa entrevista, dessa reportagem, dessa gratidão que eles tiveram em relação a tudo que eu representei, em não
participar também dessas finais da Libertadores. Eu saí na segunda rodada da Libertadores, por uma contusão também, e dali eu tinha que me recuperar, não vai, apareceu essa situação de eu ir embora para o Corinthians, e voltando a essa lembrança, a esse reconhecimento, eles foram me entregar a faixa de campeão mundial e de campeão da Libertadores, entendeu? Aquilo foi muito, como até hoje. É emocionante você ter esses valores fincados a essa geração Zico, que eu não vou fugir jamais, e vou falar para vocês, eu quero encerrar. O Zico é um egoísta. Ele começa o nome dele com A de Arthur, e abraça toda essa comunidade, todo esse plantel com o apelido de Zico. Você quer um cara mais maravilhoso que esse? Que eu falo, o egoísmo dele é de gratificar as pessoas, porque eu falo, aqueles que passaram junto a essa geração, ficaram uma semana, eu joguei com o Zico. Ficaram um mês. Eu joguei com o Zico. Rapaz, não tem dinheiro que pague. Esse cara é de uma índole, é de um companheirismo, é de uma família maravilhosa. Ele sabe o tanto e quanto. Quando eu cruzo com ele, eu beijo o rosto, ele vai, cuidado aí, vai me beijar a boca. Não, mas o que tem? Nós estamos juntos. Então, Sérgio Carlos Cola, esse é um dos exemplos mais dignificantes que eu pude ter e que esse paizão de amor e misericórdia pôde me proporcionar. Agora, depois também, quero finalizar assim, depois que um certo atleta de um exponencial mundial, o repórter chega lá do lado, não sei o quê, depois de você, negão, Pelé, quem é o melhor? Você escuta da boca do negão, Zico. Ele fala com a maior nata, sai com a maior naturalidade. Quem que é o melhor jogador depois de Pelé? Zico. Para! Você entendeu? Acabou. Se o maior atleta do mundo reconhece que ele é o cara... o que esse cara fez em campo? Pelé deslumbrou a América, Estados Unidos com Cosmo. O Zico deslumbrou o Japão, o Kashima Antlers, ou eu estou falando mentira? Tá certo. Verdade. Poxa, então, não, porque eu não vou nem falar, calem a boca. O cara deslumbrou um país. Ele fez o Japão ter valores no futebol, como o Pelé fez nos Estados Unidos com o Cosmo. Me ajuda aí. Desculpa eu ter me adiantado. Agora, vou falar uma coisa. As pessoas falam que o Zico é uma entidade. E, inclusive, Sim. Muita gente diz que o torcedor do Flamengo tem o Natal, no dia 3 de março, que é o aniversário do Zico, né? E o Zico nem gosta dessa história. Que Natal, não sei o que lá. Agora, Deus no Flamengo, só você. O Deus da raça. É um agradecimento da geração de Zico e a esses torcedores que eu tenho. Eu sempre tive, e essa frase eu vou usar eternamente. Os nossos 12º jogadores sempre serão eternamente essa torcida incomensurável. E, tá lá, não. 12º jogador é a torcida. Os 13º estão começando a sentar no banco. Os 12º são esses torcedores. Eles são realmente a razão de tudo aquilo que a gente pode fazer. Valeu? Valeu, Rondinelli. Obrigado, viu? Foi uma honra receber você aqui.
Valeu pela entrevista. Obrigado. Desculpe aí alguma coisa. E eu espero um dia estar com vocês aí pessoalmente. Me desculpe o Sérgio mais uma vez, que teve até para fazer esse programa junto, mas eu com as coisas, atividades que eu tenho, às vezes me foge o tempo, tá? Mas muito obrigado de coração. E vai aqui nossas saudações rubro-negras sempre. Geração Zico, agradecendo vocês sempre. Muito obrigado mesmo, de coração. Valeu, querido Rondinelli. Obrigado mesmo mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanha. Assina o canal, deixa o seu like, compartilha, que a gente gosta muito de falar com vocês nas redes sociais. @FalaCraque Oficial, YouTube, TikTok e Instagram. Valeu, tchau. Tchau, tchau.